Não se anexe a nada, conecte-se a tudo. Caros leitores, sejam bem-vindos à nossa mensagem. A realidade subjacente da unidade leva automaticamente a maioria dos indivíduos a tentar melhorar as coisas, a transformar imagens ruins em boas. Isso não significa que você, que entende a ilusão tridimensional, deva atravessar, mas que você deve estar ciente da atração universal que o leva a se alinhar com as aparências. Isso o ajudará a manter o foco se você prestar menos ou nenhuma atenção ao constante bombardeio da mídia atual e se abster de se envolver em discussões políticas ou religiosas polarizadas. A razão pela qual existem tantas almas evoluídas na Terra hoje é que chegou a hora de a Terra evoluir, além da densidade extrema em que esteve por muito tempo. A presença de energia de alta ressonância foi necessária para quebrar e dissolver a densidade da consciência coletiva da Terra. Vocês que atualmente vivem a vida mística são aqueles que escolheram estar na Terra, onde seu estado evoluído de consciência adicionaria automaticamente mais e mais dessas energias superiores. Uma consciência evoluída, em alinhamento com a verdade, é capaz de testemunhar experimentar questões tridimensionais sem adicionar energia de apoio a elas. Um estado de consciência que sabe que existe apenas um, e que tudo que não é um, é uma expressão de dualidade, separação e dois poderes, é uma força poderosa para a mudança, porque um com Deus é a maioria. Vocês que vivem da consciência da verdade são guerreiros da luz, mesmo que pensem que não estão fazendo nada. Um estado de consciência, uma vez alcançado, nunca pode regredir ao seu estado anterior e superar muitas formas de hipnotismo tridimensional, simplesmente porque a realidade. Muitos tentaram voltar a um tempo anterior, quando as coisas pareciam mais fáceis, mas a consciência ainda estava presente no meio de suas atividades e dizia lá. Um exemplo: a maioria de vocês já teve a oportunidade de voar e talvez até tenha considerado isso algumas vezes, mas nunca seguiu em frente, porque a honestidade, que é uma faceta da unidade, era o estado de consciência deles. Alguns indivíduos espiritualmente evoluídos acham fácil amar os outros, mas são incapazes de amar a si mesmos. Muitas vezes, quando as palavras ditas ou ações feitas no passado são vistas por olhos mais evoluídos, isso leva a vergonha, culpa, autoaversão e a crença de que não são amáveis, ou não são amáveis, até mesmo para fazer o trabalho espiritual. Devido à densidade e às pressões de viver em um mundo tridimensional, a maioria das pessoas leva alguns anos para despertar conscientemente para o estado de consciência que atingiram. Durante aqueles primeiros anos frágeis, a maioria foi hipnotizada pelos conceitos e crenças incutidos neles por seus pais e pela sociedade, que os levaram a fazer e dizer as mesmas coisas que hoje os levam à culpa e à vergonha. A autoaversão está presente em quase todos, e está por trás da epidemia de ilícitos prescritas e de rua, energia negativa, ataques a outras pessoas, depressão e muito mais. O ponto principal da energia tridimensional é: você nunca será bom o suficiente. Como o estado majoritário da consciência permanece tridimensional, a maioria das pessoas simplesmente aceita essa verdade sobre si mesmas. Se você sentir autoaversão, ódio ou culpa ao pensar em tempos anteriores de sua vida, lembre-se de que o senso de identidade do ser humano, pessoal, o ego, é um conceito material. A pessoa que você acreditou ser no passado e ainda hoje, não é a realidade. Despertar para este fato é a própria essência da evolução. Muitos sabem disso, mas caem na armadilha do ego, que precisa de um senso de punição por ações passadas e, portanto, continua a se ver como menos que. Perdoe o eu do passado, que fez escolhas sem amor, assim como você perdoa os outros. Faça as pazes quando apropriado e comece a se identificar com o seu verdadeiro eu, em vez de com um falso conceito de si mesmo. Frequentemente, uma alma que chega escolhe nascer em uma família que pode ativar a energia que ela escolheu limpar, uma crença que ela tem ao alcance de uma vida a outra, e agora está pronta para deixar ir. O processo geralmente leva anos porque a energia em questão deve primeiro ser ativada, experimentada, percebida e finalmente liberada. Por exemplo, uma pessoa pode optar
por encarnar em uma família totalmente comprometida com as crenças religiosas estritas de uma determinada religião, a fim de reativar essa mesma energia que carrega dentro dela há muito tempo. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que viveram várias vidas e fizeram votos em conventos, mosteiros, ashrams ou religiões organizadas rígidas. Na meditação, simplesmente descanse na consciência silenciosa da unidade. Não há necessidade de fazer pedidos, imaginar isto ou aquilo, ou repetir mantras constantemente. Essas coisas são ferramentas para aqueles que ainda não estão acostumados a ficar quietos. A meditação pode começar contemplando uma verdade ou pedindo mais luz, mas deve, eventualmente, evoluir para descansar na consciência de ser a plenitude da consciência divina. Gradualmente, as ideias mais profundas que emergem da meditação tornam-se seu estado de consciência, e então se manifestam externamente. Estudantes sérios da verdade lutam intensamente para atingir um estado mais elevado de consciência. Eles praticam o que sabem, meditam, tentam seriamente permanecer centrados na verdade em todos os momentos e, ainda assim, continuam a ter experiências que os levam a trabalhar mais, convencidos de que devem estar fazendo algo errado. É importante entender que a passagem de um estado de consciência para outro é feita pela graça e não pelo esforço humano. A graça é a atividade do divino interior, e quando uma pessoa está espiritualmente para o próximo passo, isso acontece. Pode haver lições a serem aprendidas, experiências a serem realizadas e esclarecimentos a serem feitos antes mesmo de pessoas altamente evoluídas estarem prontas para o próximo passo. Pare de lutar para chegar a um conceito preconcebido sobre ascensão, ou um determinado estado de consciência, porque isso apenas mostra que você acredita estar separado daquilo que busca. Milagres de transformação ocasionalmente ocorrem quando uma pessoa muda de repente e sem esforço para um novo estado de consciência superior. Às vezes, isso acontece quando o estado superior de consciência já foi alcançado, mas a pessoa não está ciente disso e, quando finalmente se abre para a verdade, a porta se abre. Buscar, implorar e rezar pelas coisas apenas adiciona energia às crenças de separação que originalmente criaram e continuam a perpetuar a escravidão do mundo, a falta, limitação, sofrimento, dor e até desencarne. Aprenda a ir para dentro, onde tudo que você precisa já está totalmente presente. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com tudo que Deus é. Nós somos o Grupo Arcturiano. Fonte: Marilene Rafaeli. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a Vitória da Luz.